confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio, Senhor. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer este momento de comunhão. Hoje cantando essa música que nos recorda que a nossa missão, né, é buscar sempre as alturas. É interessante, minha gente, como na vida nós corremos o risco de nos acostumar com aquilo que é rasteiro. É interessante que é até uma arma do diabo no mundo de hoje. E quando eu digo diabo, eu me refiro a tudo aquilo que é diabólico. Gosto de dar sempre essa explicação, fazer essa distinção. O que é o diabólico? É tudo aquilo que nos quebra, que nos retira a inteireza, não é? São duas palavras que se complementam e que, ao mesmo tempo que simbolizam o contrário uma da outra, elas se complementam nos significados. O simbólico é aquilo que une, que estabelece as pontas, o vínculo, que faz com que a compreensão seja facilitada. E o diabólico é aquilo que quebra, é o avesso do simbólico. Então na vida nós enfrentamos e encontramos o tempo todo situações que são simbólicas, que nos ajudam a conectar, a conhecer, a entender. E existem as situações que são diabólicas, que são aquelas que perturbam, que tiram a compreensão, que coloca, né, uma nuvem diante dos nossos olhos, muitas vezes nos impedindo de chegar ao pleno conhecimento daquela realidade. Uma palavra, por exemplo, pode ser diabólica. Ela vem e coloca dentro de nós
uma incapacidade de ver a verdade, por exemplo. E o diabólico, que é o fruto de tudo aquilo, né, que é diabo no mundo, a presença do diabo no mundo é assim, a partir de situações diabólicas que nós reproduzimos. O diabo não teria nenhuma força no mundo se ele não tivesse a nossa participação em multiplicar o que é diabólico. A mentira, a fofoca, né? A injustiça, a inverdade. Somos nós que damos força ao diabo. Somos nós que fortalecemos o diabo no mundo quando nós, no nosso jeito de viver, a gente se limita a viver o que é rasteiro. E quando eu falo que é rasteiro, eu não estou desconsiderando as questões humanas, o que é bonito aqui na terra. Não, eu estou falando daquilo que nos faz perder a capacidade de ir além. Quando é que um ser humano começa a morrer? É quando ele perde a capacidade de ir além, quando ele perde a capacidade de acreditar na superação, na possibilidade de ultrapassar um limite que é dele. Não é assim? Eu fico pensando que a dinâmica da nossa vida está muito associada também à dinâmica dos nossos sonhos. Eu fui um homem hoje, estou terminando o dia e olho para tudo aquilo que fui, e porque sou cristão, porque acredito no que é simbólico, na força de Deus em mim, porque faço a opção pelo que é simbólico, eu vou olhar tudo aquilo que eu fui com uma perspectiva de superação. Amanhã eu preciso ser ainda melhor. Aquilo que me segurou, aquilo que me impediu de ir além hoje, os meus sentimentos que não foram nobres, tudo aquilo que me impediu de ultrapassar os meus limites hoje, eu preciso superar amanhã. Isso num projeto que nunca tem fim. Porque já dizia São Paulo, a missão de todos nós é buscar as alturas, né? É fundamentado em tudo aquilo que é humano, em tudo aquilo que é térreo, para ter condições de alimentar no meu coração essas esperanças que me fazem ultrapassar os meus limites. Isso é bom, não é? Você ter a oportunidade de se olhar com esperança e você acreditar que você ainda não esgotou as suas possibilidades como pessoa. É muito confortante você saber que você ainda não esgotou a sua capacidade como filho, por exemplo. Que você ainda tem muito que visitar no seu coração para ser o filho que você pode ser. Que você tem muito que se empenhar com o auxílio da graça de Deus sempre para ser o filho que você pode ser. Isso vale para todos os nossos papéis, né? Você se interpretar assim como pai, isso vai dar uma dinâmica à sua paternidade. Você ainda não é o pai que você pode ser. Você ainda não é o pai que o seu filho merece que você seja. Então você vai se investigando diariamente para você superar os seus defeitos, os seus limites, para que prevaleçam as suas qualidades. Porque esse é o grande objetivo nosso, não é verdade? Para que nós temos uma religião? Não é só para cumprir o preceito, ir ao culto no sábado, ir à missa no domingo, não. A religião que nós praticamos é um instrumental que Deus nos concede, né? É humano e divino ao mesmo tempo. É um instrumental que nós temos para fazer com que cada vez mais a gente entre nessa dinâmica de transformação. Só assim a religião poderá ser fértil, quando ela nos motiva a ser um ser humano melhor. A verdadeira adoração é aquela que a adoração a Deus é aquela que nos coloca na administração consciente das questões humanas. Então eu olho para o meu jeito de ser gente, para o meu jeito de ser padre, para o meu jeito de ser filho, de ser irmão, de ser amigo, e eu vou investigar aí nesses meus inúmeros papéis que eu posso desempenhar como pessoa, como é que eu posso melhorar tudo isso. Você lá na sua relação de trabalho, é interessante como a gente quer viver o cristianismo, a gente quer ser cristão, mas nem sempre a gente tem consciência para essas coisas, não é verdade?
Nem sempre você associa a missa que você participou no domingo ou o culto que você foi no sábado, ao longo da semana, com o seu jeito de trabalhar, de tratar os seus colegas de trabalho, de tratar as pessoas que se aproximam de você. Ali que o nosso cristianismo vai pedir os resultados da missa, os resultados do culto, o resultado do estudo da palavra. É na hora que a gente vive que vai nascer o testemunho daquilo que Deus está realizando em nós. É engraçado, né, gente, que às vezes as pessoas vivem uma experiência tão negativa com a religião que elas ficam descrentes de Deus por causa disso, por causa da falta de testemunho que presenciou enquanto estava lá dentro da igreja. Não é? Quantas vezes nós identificamos que no nosso contexto religioso há mais maldade do que entre os ateus? E que às vezes você encontra ateus que têm um coração muito melhor, muito mais justo, muito mais verdadeiro, muito mais ético do que naquele que está lá dentro da igreja todos os dias. Por quê? Porque faltou naquele que está todos os dias dentro da igreja a consciência de que se a gente não entregar o nosso coração a Deus para que Ele possa fazer essa obra de transformação, né? De substituir o que é mesquinho em nós por aquilo que é nobre, de nada vale esse processo religioso. É interessante que às vezes você encontra em algumas pessoas que não são religiosas os frutos que nós já esperamos para nós como religiosos. Que mistério é esse? É Deus agindo onde Ele quer. Ah, padre, então eu vou parar de ir na igreja, vou virar ateu e vou ficar bom. Não, não é isso não. Não passa por aí também. A religião será sempre um instrumental para favorecer a nossa comunhão, a nossa pertença, né? A gente sentir que a gente tem um grupo, que nós pertencemos a uma família. O que é a igreja, gente? A igreja é a grande família. É bom a gente saber que nós temos pessoas que sonham os mesmos sonhos, que desejam os mesmos projetos. É assim que nascem as comunidades de vida, né? Quantas comunidades de vida nasceram assim? Do desejo entre 2, 3, 4 pessoas que querem viver uma mesma mística. As congregações religiosas, as grandes instituições que nasceram pequenininhas assim. O desejo de um padre, de repente ele começa a viver aquela mística e ele vai contagiando, aí vem um outro que também se identifica com aquele jeito de viver, com aquele jeito de seguir a Jesus, e assim as comunidades vão se organizando. Mas tudo isso só tem um objetivo: é fazer com que a gente seja cada vez mais cristão. Então, o nosso empenho diário tem que passar pela consciência cada vez mais honesta, e a gente se perguntar diariamente: como é que eu estou vivendo esse cristianismo? Será que eu estou querendo as alturas? Será que eu estou vivendo de um jeito a buscar essas alturas? Ou eu estou me limitando aqui a ficar olhando as minhas mesquinharias e me acostumar com elas? Porque é muito triste isso, quando você identifica que você já se acostumou com seus defeitos. Aí a gente já está morrendo, já está quase sepultado, né? Porque se tem uma coisa que tem o poder de sepultar a gente, é defeito, quando não administrado. Então você se acostuma com seus defeitos e você já diz: ah, eu não vou mudar mais não, porque já... Não pode ser assim. Quando a gente se acostuma com as nossas misérias, essas misérias passam a nos possuir. E nós não podemos ser possuídos por misérias, né? Nós temos que ser possuídos pelas virtudes. Mas essa virtude não chove do céu e cai em cima da nossa cabeça, não. É uma luta diária para você identificar que esse é um dom que você recebeu de Deus, que passa pelo seu esforço, pela sua labuta, né? Pelo seu trabalho diário. Então hoje eu vou pedir a Deus que me dê a graça de iluminar a minha consciência para ser capaz de identificar no meu jeito de viver se eu estou buscando essas alturas ou se eu estou me limitando àquilo que é miserável. Não é fácil. A gente sabe que o projeto de Jesus não é brincadeira.
o que Jesus pediu aos seus discípulos e o que Ele pede a cada um de nós hoje é árduo de ser conquistado. Mas a gente sabe também que o que vem com dificuldade a gente valoriza mais, né? Não é fácil você extrair do seu coração o que você tem de melhor. Agora, também não é justo que você viva sem fazer o esforço para extrair do coração aquilo que você tem de melhor. Imagina que você pode morrer sem ter chegado ao conhecimento do que você tem de mais sagrado. Não é justo com você. Não é justo você morrer sabendo que você não extraiu todas as suas possibilidades como pai. Não é justo com você que você finalize os seus dias nessa vida sem ter tido condições de trazer para fora a sua melhor parte. Aí volta ao que é diabólico, né? As realidades diabólicas que nós encontramos no mundo, elas justamente desfavorecem chegar a este lugar. Uma pessoa, por exemplo, que é viciada, que é viciada no álcool, por exemplo, ela tem muito mais dificuldade de chegar ao melhor de si. Uma pessoa invejosa, o invejoso tem muita dificuldade de chegar ao melhor de si. Por quê? Porque ele vai ficar sempre observando o que o outro tem, o que o outro alcançou, o que o outro fez, e ele terá pouco tempo para observar-se. O invejoso é aquele que está sempre olhando o outro. E quem não se olha vai ter muita dificuldade de chegar ao que tem de melhor. O mundo, minha gente, está cada vez mais nos oferecendo um lixo cultural, uma mentalidade muitas vezes cruel, que nos impede de ter esse empenho, de viver esse empenho. Eu não quero me limitar, eu não quero viver limitado pelos meus defeitos, pelas minhas misérias, mas cuidado, não basta querer, você tem que se empenhar para isso acontecer. É aí que você vai identificar os amigos que você vai ter, o que você vai escolher na vida, o livro que você vai ler, o programa de televisão que você vai assistir. Tudo isso favorece o simbólico ou favorece o diabólico. Essas escolhas são fundamentais. Ainda essa semana a gente estava conversando sobre o nível das canções que tem tocado no rádio, né? Que tem tocado na televisão. Eu conheci uma cantora muito talentosa que não tem uma projeção assim na mídia. Ela tem um trabalho muito qualificado, mas quase ninguém conhece. E estava ouvindo algumas músicas que ela gravou. Meu Deus, uma poesia, músicas melodiosas, bem construídas, bem arranjadas, bem executadas, né, Cris? Você que é músico sabe. Onde que tocam essas músicas? Às vezes a gente não chega a achar o CD para comprar. Não tem. Por quê? Porque hoje nós estamos dentro de um contexto cultural onde nós nivelamos por baixo. Nós desconsideramos a sensibilidade das pessoas. Então nós oferecemos qualquer coisa, qualquer riminha que não precisa nem ter significado. E às vezes são altamente agressivas à dignidade da pessoa humana, ou então ela motiva um tipo de comportamento que não passa pela honestidade de quem realmente, ou pela coragem de ser melhor. Você pode até pensar, padre, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que na verdade, minha gente, a construção do nosso caráter passa até pela música que nós escutamos, sim. A música que nós escutamos, o livro que a gente leu, volto a dizer, o que a gente assiste, o que a gente permite que nos influencie, as pessoas que vão nos ajudar a pensar quem somos, né? Eu, por exemplo, eu fico muito assim, responsabilizado com o papel que eu exerço na vida de muita gente, porque eu sou uma autoridade religiosa. O padre tem o poder religioso.
Então, o padre da paróquia, ele pode nunca ter aparecido na televisão, mas ele faz um sermão toda a missa que ele celebra, que ele preside. As pessoas estão ouvindo, ele está formando opinião. O pastor, o líder religioso, quando ele está fazendo um discurso, né, no alto do seu púlpito, daquela geografia da sua autoridade, ele tem que ter muita responsabilidade, porque aquela palavra pode ser simbólica ou ela também pode ser diabólica. Porque nós que somos uma autoridade religiosa, nós não estamos livres de também sermos diabólicos. É o cuidado que a gente precisa ter o tempo todo. Nós aqui estamos na Canção Nova, um centro onde toda a comunicação que se produz aqui é numa tentativa de fazer o ser humano ser melhor. Para isso nós falamos de Deus, porque nós acreditamos que quando nós temos Deus no coração e quando nós nos empenhamos para produzir os frutos divinos, que são frutos de conversão, de mudança de vida, de consciência cada vez mais apurada, de como devo tratar as pessoas, de como devo tratar o dinheiro que eu ganho, de como devo tratar a minha sexualidade, de como devo tratar os meus amigos, o trabalho que eu desempenho, a função, o conhecimento que eu adquiri. Tudo isso é responsabilidade que, a partir da experiência que nós temos de Deus, nós temos que honrar. Então, essa experiência que eu fiz de Deus me motiva a observar o meu jeito de ser gente. E observando o jeito de ser gente, você identifica o que é do alto e o que não é do alto. O que é simbólico, o que é divino e o que é diabólico. A palavra que a gente vai escolher dizer, né? Eu sempre digo isso. O inferno começa, ou o céu começa, na palavra que a gente diz ao outro, naquilo que a gente escolhe dizer ao outro. Nós promovemos o céu ou nós promovemos o inferno? Quantas vezes a sua paz foi embora por causa de uma palavra infeliz que o outro resolveu lhe dizer? Quantas vezes você retirou a paz do outro com aquela palavra infeliz, passou a mão no telefone, não tinha o que fazer, ligou e envenenou o outro? A palavra, ela pode curar e ela também adoece. Da mesma forma como nós queremos nos utilizar de todos os recursos que nós temos aqui para dizer uma palavra que faça bem ao coração das pessoas, muitas pessoas hoje, também através da televisão, também através da música, também através dos livros, está tentando envenenar a alma da gente. E aí a gente tem que escolher. Você é livre para mudar a sintonia da rádio, para saber onde é que vai tocar música de qualidade, para saber onde que vai tocar uma música que realmente vai fazer bem ao seu coração. Ou então mudar o canal para você saber onde é que está uma programação que realmente vai agregar do ponto de vista cultural. O que você vai assistir e que realmente vai colaborar para o seu crescimento humano. Tantos canais, né, é impressionante como hoje nós temos a história contada através de documentários. Mas infelizmente isso não passa na nossa TV, na TV que nós assistimos, né? Você tem que pagar uma mensalidade para você ter um canal que tenha uma programação diferenciada, com mais qualidade, com mais informação. Mas então é ali que nós vamos gastar o nosso dinheiro. Nós vamos buscar o entretenimento? Vamos, mas vamos buscar um entretenimento que possa fazer diferença na nossa família. Então tá bom, eu vou economizar na minha cerveja para eu ter condições de colocar uma TV na minha casa, que dê condições aos meus filhos de assistirem a um documentário que vá servir até mesmo como auxílio na escola deles. Ah, mas os meus filhos não gostam disso não, padre. Então está na hora de começar a ensinar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é bom, minha gente. E nunca é tarde para você também aprender a apreciar o que é bom. E o que é bom? É tudo aquilo que é belo e verdadeiro. É a associação das três palavras: beleza, bondade e verdade. Não é assim? Nunca é tarde para a gente desenvolver um bom gosto, né?
para a gente ficar um pouco mais exigente com aquilo que entra no nosso ouvido, com aquilo que entra nos nossos olhos. Nunca é tarde para a gente descobrir que nós merecemos coisas melhores e que este movimento pode ser grandioso. Olha o tanto de cristãos que nós temos no Brasil. Você já imaginou se todo cristão se negar, se colocar diante de tudo isso que é um lixo cultural que é julgado para nós, com uma postura mais coerente e mais decisiva? Não, aqui na minha casa essa música não vai tocar. Aqui na minha casa nós não vamos tolerar nada que seja agressivo à nossa dignidade. Pode estar na moda, pode ser isso, pode ser aquilo, mas nós não vamos admitir. Por quê? Porque aqui nessa casa nós queremos buscar as coisas do alto. E definitivamente, o que é do alto? É aquilo que toca o nosso coração, é aquilo que faz com que a gente tenha o desejo de ultrapassar os nossos limites e de ir além.